Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo do canal EducaBerge e hoje vamos falar sobre uma pergunta que muitas vezes é feita nas entrevistas de emprego e deixa algumas pessoas sem saber o que responder. Mas antes, não esquece, segue a gente, curte e compartilha para podermos continuar ajudando muita gente a melhorar sua capacitação profissional. Se você já esteve em muitas entrevistas, está provavelmente habituado a ouvir algumas das mesmas perguntas repetidas vezes, embora possa encontrar uma pergunta que nunca tenha sido feita antes numa entrevista. Uma pergunta que tende a distrair as pessoas numa entrevista é: se você fosse um animal, o que você seria? Ouvir essa pergunta pode surpreendê-lo, mas na verdade é mais comum do que se pensa. Tal como qualquer pergunta de entrevista, você está em vantagem se tiver a oportunidade de pensar na sua resposta com antecedência. Especialmente uma pergunta como esta, onde não existe uma resposta certa ou errada, mas a forma como você responde pode dizer muito ao empregador sobre quem você é como pessoa. Não há problema em dar uma resposta única, pensar fora da caixa, mas tem que ter a certeza de que a sua resposta também é atenciosa e relevante para aquele trabalho, para aquela vaga. Esse é o grande segredo. Na verdade, você pode escolher qualquer animal, desde que ele reflita as suas soft skills e também se adeque na oportunidade oferecida. Se essa pergunta parecer um pouco aleatória, isso é porque provavelmente, muitas vezes os entrevistadores irão normalmente fazer uma pergunta como esta para despistar um pouco, para tirar um pouco você da atenção e ver como você vai se portar. Esta pergunta dá ao entrevistador um pequeno vislumbre de como você é na questão de pensar rapidamente ou não, sob pressão, como você trabalha sob pressão. Então vamos dar a seguir algumas dicas e exemplos de como responder a pergunta. Se você fosse um animal, o que você seria numa entrevista? Então, pense no tipo de trabalho para o qual você está sendo entrevistado antes de responder. Esteja preparado para dizer ao entrevistador por que escolheu aquele animal e que isso tem a ver com aquela profissão. Seja criativo e pense fora da caixa, mas certifique-se de que estabelece uma ligação entre o animal e o posto de trabalho. Não se concentre no porquê de amar o animal. Ninguém quer ouvir que eu seria um cachorro porque eu amo cachorros. Concentre-se nas características do animal e na forma como se relaciona com a oportunidade de trabalho. Diga uma ou duas características que o animal tem e que também se relacionam com você. Mantenha sua resposta simples. Não se concentre nas características negativas do animal. Não escolha um animal que dê ao entrevistador uma má impressão de si, como por exemplo, eu sou uma preguiça, eu seria uma cobra, por exemplo. Não evite a pergunta ou não dê nenhuma resposta, dizendo que não gostaria de ser nenhum animal. Aliás, nunca evite nenhuma pergunta, esteja aberto a responder tudo que te é perguntado. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Primeiro, você pode dizer: eu seria um cachorro porque eu adoro estar perto de outras pessoas e sou fiel. Muito como um cão, eu sou mais feliz quando me envolvo com grupos e gosto de apoiar aqueles que me rodeiam, além de valorizar os relacionamentos. Então, embora o cachorro possa ser uma das respostas mais comuns a essa pergunta, pode ser relevante para quase todos os postos de trabalho a questão do trabalho em equipe. A maioria das pessoas pensa nos cachorros como o melhor amigo do homem. Por isso, se você for capaz de fazer uma ligação entre o cachorro e as qualidades necessárias para o trabalho, então você não vai errar com essa resposta, além de demonstrar a sua fidelidade à empresa. Segunda, eu seria um golfinho porque adoro me comunicar com os outros e trabalhar em equipe. Os golfinhos são animais extremamente inteligentes e brincam bem com os outros. Um golfinho é também uma resposta popular a essa pergunta e funciona especialmente bem quando se trata de uma entrevista para uma posição que exigirá muito de trabalho de equipe, mas pode não ser a melhor resposta se você estiver se candidatando a um papel de liderança, por exemplo. Terceiro, eu seria um elefante porque eles são fortes e grandes líderes. Os elefantes geralmente permanecem em pequenos grupos, mas são extremamente leais aos que os rodeiam. O elefante pode não parecer a criatura mais graciosa, mas eles têm certamente qualidades incríveis. Quando você se concentra nos traços positivos de qualquer animal, é fácil relacioná-lo com o trabalho para o qual você está se candidatando. Um elefante é uma grande resposta, porque é conhecido pela sua força, mas também é um animal pacífico, sensível. Quarta, um cavalo, porque é o tipo de animal que eu seria porque sou concentrado e capaz de trabalhar independentemente ou em grupo. Bem, a gente sabe que os cavalos são criaturas muito graciosas e escolher um cavalo como seu animal é uma ótima maneira de mostrar que você é um trabalhador árduo. Os cavalos
podem trabalhar bem sozinhos, mas também em grupo. Por isso, se estiver sendo entrevistado para um papel que requer algum trabalho independente, essa resposta é uma ótima maneira de mostrar que é flexível e capaz de fazer qualquer um desses papéis, atuar em trabalhos em ambientes diferentes. Quinto, se eu fosse um animal, eu seria um polvo, porque eu sou criativo e inovador. Sou semelhante a um polvo porque a minha inteligência é um dos meus pontos fortes. O polvo é extremamente inteligente e é uma grande escolha se a sua inteligência é aquilo que é o seu maior destaque. Essa resposta é útil num papel em que a inovação e o foco nos detalhes são necessários. Por exemplo, se você está a se candidatar para um programador de software, a escolha de um polvo fará parecer uma grande aptidão para a posição. Mas não esquece, se você está falando de inteligência, isso vai ser testado. Sexto, eu queria ser uma girafa porque presto atenção ao que está à frente e sou extremamente gentil. As girafas são conhecidas por serem capazes de ver coisas que estão muito longe e mesmo que não sejam ainda tão altas, a característica maior de uma girafa representa a previsão que ela tem do que está adiante. São também conhecidos por serem criaturas suaves, o que é uma ótima forma de se representar num papel que não exige que seja muito atrevido. Por exemplo, uma girafa não seria uma resposta útil se você estivesse sendo candidato a um vendedor de automóveis, por exemplo. Sétimo, se eu pudesse ser qualquer animal, seria um macaco, porque os macacos são inteligentes e grandes solucionadores de problemas. Macaco, às vezes, pode parecer um animal estranho para se comparar, mas tem muitas características que se adequariam a alguém que se candidate a um papel, que requer trabalho de equipe e inovação. O macaco é um exemplo de animal onde é importante concentrar-se nas características positivas em vez de mencionar as negativas. Oitavo, eu seria um castor porque sou um trabalhador extremamente esforçado e estou sempre dedicado a fazer meu trabalho bem feito. Castores são animais que trabalham arduamente. E embora não tenha de ser um trabalho de construção a que você está se candidatando, quando você usar essa resposta, os castores trabalham arduamente durante todo o ano na construção de suas barragens. É um ótimo exemplo para quem quer mostrar que se dedica ao seu ofício e não desiste mesmo quando as coisas ficam mais difíceis. Nona, se eu fosse um animal, seria um rato, porque sou engenhoso e adapto-me bem a qualquer situação. Ratos são animais engenhosos que podem ser encontrados em quase qualquer lugar. A maioria das pessoas pode pensar em ratos como visitantes indesejáveis, especialmente se tiver encontrado um em sua casa. Mas se você pensar em rato como se eles se adaptam ao ambiente, você vai ver que também tem. Estou até mostrando essa opção para você ver que mesmo os mais negativos conseguem tirar. E pode ser uma ótima escolha se você estiver num trabalho que precisa de uma adaptação de vários ambientes diferentes. O décimo, eu seria um alce, porque sou rápido a sondar a competição e sou leal à minha equipe. Alce não é uma resposta comum, mas pode funcionar bem para alguém que se candidate a um cargo de vendas ou algo semelhante. Os alces são bem conscientes do seu ambiente, principalmente se houver uma ameaça nas proximidades. Quando você está em vendas, por exemplo, prestar atenção à concorrência faz parte do seu trabalho, mas também precisa ser leal à marca que você está vendendo e à sua equipe. 11º, se eu fosse um animal, seria uma águia, por causa da sua força, agilidade e qualidade de liderança. Eu presto muita atenção a tudo que me rodeia e sou paciente quando espero uma oportunidade. Uma águia é uma resposta bastante ousada à pergunta de que animal você seria. E embora possa ser uma excelente resposta se você estivesse candidatando para um cargo executivo, você não deve escolher uma águia se espera que seja para trabalhar numa equipe. Ao entrevistar para um cargo de liderança, é importante mostrar que pode trabalhar de forma independente e tomar decisões sem consultar mais ninguém, porque ser o chefe muitas vezes demanda isso. No entanto, se você se candidata para uma posição de liderança e se compara uma águia e vai trabalhar com uma equipe, isso pode dar a impressão que você não vai conseguir ser membro daquela equipe e apenas liderar. Então, enfim, as opções são infinitas. Convém você se apegar a um animal facilmente conhecido, que dê margens ao desenvolvimento da conversa de forma positiva para você, que tem a ver com você, que tem a ver com as profissões que você vai se candidatar. E numa entrevista onde você seja feita, se você fosse um animal, o que você seria? Você terá muitos animais para escolher. Lembre-se, não existe uma resposta certa ou errada. E a forma como você vende um animal é mais importante do que o animal propriamente. Todos os animais têm características positivas e negativas.
Por isso, não se esqueça de concentrar nos positivos, mas sabendo bem quais são as negativas. Tente evitar escolher um animal que já tem uma conotação negativa muito forte. Não há problema de você se divertir com a resposta, desde que escolha um animal que te represente bem e esteja pronto também para falar sobre as habilidades negativas, porque o entrevistador pode argumentar falando, por exemplo, mas esse animal tem X característica que vai de contramão com essa... Vamos falar do cachorro. Ele pode dizer, você é o cachorro, como você agiria em uma situação onde tivesse que tomar a liderança de um projeto e delegar atividades para outros, já que o cachorro é tão dependente e possui necessidade de ordens explícitas. Uma dica para a resposta é você esclarecer que você tem a capacidade de liderar, delegando tarefas, buscando explanar suas opiniões, ouvir, considerar de forma equilibrada também a de seus colegas. Então, estude o animal positivo e negativamente. Esteja pronto para argumentar cada colocação que for feita contra ele. Se colocar no mercado é também uma atividade, não é remunerada, mas exige sua dedicação integral, não apenas se inscrevendo e mandando currículos para as vagas, mas se preparando para as entrevistas. Não deixe que as oportunidades escorram pelas suas mãos. Comece agora a estudar, escolhe um desses animais ou outro que você pensar, pesquisa seus pontos fortes, fracos, correlaciona com você, com as suas oportunidades, com as habilidades que você tem. Mostre que até os seus pontos fracos se adequam e são necessários à função. Mostre que é sagaz e que está disputando o seu lugar. Boa sorte! Eu estou torcendo muito por você. Até a próxima!